Vá comigo em Números capítulo 20, versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Disse o Senhor a Moisés, no versículo 7, vamos para o 8: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber, tanto a congregação como os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, saíram muitas águas, e bebeu a congregação e aos seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, olha o que Deus disse para Moisés e para Arão: visto que vocês não creram em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Primeira coisa, Moisés anda 40 anos pelo deserto conduzindo o povo de Israel. 40 anos ele viu 10 pragas. Durante 40 anos ele viu Deus abrir o mar vermelho para ele passar com toda Israel. Durante esses 40 anos ele viu o maná descer do céu e alimentar todo o povo. Durante 40 anos ele viu que durante o dia uma coluna de nuvem filtrava o calor do sol como um ar condicionado e climatizava a terra para que toda Israel pudesse passar pelo deserto. Durante 40 anos ele viu colunas de fogo que pela noite e pela madrugada guiava Israel dentro do deserto, porque Israel, primeiro, estava com frio. O deserto é o lugar mais estranho do mundo. Durante o dia é calor, 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 calor. Mas a areia não tem capacidade de reter calor. Então de noite ela esfria, 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 esfria. Você vai aos 2 extremos no mesmo dia. O problema do deserto não é só a falta de recurso, a falta de água, a falta de opção. Ainda tem outros problemas terríveis, como o calor e o frio. Então em todos os detalhes Deus supria Israel. E quem era o líder desse povo? Moisés. Quem falava face a face com Deus no Monte Horebe, ou no Monte Sinai para alguns, aonde Deus entrega 10 tábuas da lei através de um anjo, era Moisés. Quem que viu relâmpagos, vozes de trovão, barulhos estrondosos quando subia a montanha? Moisés. Quem foi o único privilegiado de ver Deus passando e viu as costas de Deus? Moisés. Até aqui está tudo lindo, até aqui está tudo maravilhoso. Ele de fato foi um líder. Dificilmente houve outro, ao ponto que Jesus e Moisés é comparado nas escrituras, ao ponto que há uma comparação bíblica do nível do ministério dos dois, porque os dois é libertador, os dois tirou o povo do Egito, os dois conduziram o povo por uma terra muito difícil, os dois suportaram pressão, os dois suportaram enfrentar homens terríveis como o faraó, e os dois também tiveram os 3 ministérios. Quantos ministérios? Rei, juiz e profeta. Pouquíssimos homens recebeu as 3 unções que Deus pode dar. Nos dias de hoje, no máximo, você é rei. Diga amém. Quer ser rei não? Que é unção de governo, é unção de ser príncipe, é unção de ter dinheiro, de ter domínio. Alguns recebem a unção de ser sacerdote, de ser juiz do povo, e outros recebem a unção de ser profeta. Dificilmente você vai ver Deus entregando 2, imagina 3 unções, porque coloca esse ser humano num patamar quase inatingível, até perigoso, porque ele pode se tornar soberbo, arrogante. Lembra que Deus permitiu que Paulo ficasse com um espinho na sua carne, e Deus dá um motivo para Paulo, e Paulo entende o motivo, a ponto que Paulo vai dizer que aquele espinho na carne Deus não removera durante 3 vezes que Paulo orou, para que Paulo não se ensoberbecesse. Tamanha era a revelação que Deus entregou para ele.
sabedoria daquele homem, o conhecimento, a visão daquele homem. Então Deus deixou um defeitinho em Paulo, só para ele entender: eu sou homem, eu não sou Deus. Eu sou homem, eu não sou anjo. Vocês estão aí? Diga amém. Vocês estão aí? Diga amém. Só pegando um spoiler, foge um pouco da mensagem, mas aproveitando esse seja, tem coisa na sua vida que nunca vai mudar, porque Deus sabe o quanto que você tem uma predisposição para ser soberbo. Se desse jeito já está problemático, imagina se... Eu tinha um amigo meu que quando via assim alguém mascarado, sabe aquela pessoa mascarada? O andar dela igual de artista. Eu tinha um amigo meu que falava assim: se jogasse bola, hein? São as coisas da vida. Agora, Deus dá uma ordem para esse líder. Qual era a ordem de Deus, pastor Pedro? Fale a rocha, e eu vou fazer sair água dessa rocha. Só que Moisés estava ferido com o povo. Moisés estava machucado com a congregação. Moisés já não aguentava mais a perturbação mental que Israel gerava atrás de comida e de água, de comida e de água. Imagina, irmão, 2 milhões de pessoas todo dia batendo na porta da sua tenda. Cadê a água? Copaz não entregou não. Cadê a comida? Cadê o supermercado aberto? Cadê a padaria? Imagina a pressão na cabeça de Moisés todo santo dia. Então tinha um dia que ele tinha crise com o povo, e esse dia era um dia desse. E aí Deus deu uma ordem para Moisés: fale a rocha. Só que Moisés, quando chega diante do povo, ele faz gracinha. Faz o quê? Porque está ferido. Todo líder ferido é um problema, porque ele descumpre o que Deus mandou e machuca o povo. Todo líder ferido é um problema, porque ele descumpre o que Deus mandou e ele ainda fere o povo. Ele falou assim, você vê a fala dele, ó. Você vê que é uma fala de quem está sem paciência já com o povo, ó. Versículo 10: ouve agora, rebeldes. Olha o que está dizendo: ó seus rebeldes. Imagina o líder seu chega diante de você e fala assim: ô rebelde. Se o som estiver alto pode abaixar. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele está dizendo assim: que dia que vocês vão me respeitar? Que dia que vocês vão acreditar que Deus é na nossa vida? Que dia que vocês vão honrar minha vida? Que dia que vocês vão parar de me perturbar? E aí, como ele falou, seu rebelde, ele nem pensou direito, pegou o cajado e pá, e pá, deu na rocha. A rocha, ai. Agora, lá atrás, Deus já tinha falado para Moisés ferir a rocha. Se você ler alguns capítulos antes, isso não era a primeira vez que Moisés feria a rocha. Isso não era a primeira vez que Deus operava um milagre através da rocha. Olha para mim. Só que qual que é o problema de viciarmos em um módulo? Qual o problema de viciarmos em um modus operandi de Deus? Qual o problema de viciarmos e termos manias espirituais? É que a gente sempre acha que Deus só pode agir daquele jeito. Pastor, não entendi. Moisés, todos os milagres que ele fez foi com o cajado. Abriu o mar com o cajado, as pragas com o cajado, o mar vermelho com o cajado, feriu a rocha com o cajado. Aquele cajado tinha virado um amuleto espiritual para Moisés, e ele já pensava que sobre o cajado é que estava o poder. E Deus queria ensinar para ele que a palavra tem muito mais poder do que um objeto. Alguém entendeu a diferença da lei para a graça? Pastor, não entendi. É porque antes daquela rocha era a lei simbolizada. Precisa do objeto, precisa de algo palpável. Você precisava olhar para uma serpente enrolada em uma haste de cobre para que a sua enfermidade fosse curada. Você precisava pegar nas coisas. Só que essa rocha que Moisés fere, ele não podia ter ferido. Me pergunta por quê? Porque a rocha é Cristo, e Cristo só pode morrer uma vez por nós. Se você se arrependeu dos seus pecados, foi lavado e remido, e voltar ao seu próprio vômito, irmão, para você já não há mais arrependimento, porque Cristo não vai morrer 2 vezes pelo seu pecado, ele morreu uma só vez. E quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, aquela rocha simbolizava o próprio Cristo, simbolizava a própria graça. E agora, por causa desse pecado, olha, irmão, Deus achou isso muito grave. Talvez você não está entendendo que o simbolismo que aquela rocha tinha para Deus, ao ponto que ele fala para Moisés aqui, ó,
Versículo 12: visto que vocês não creram em mim. O fato de Moisés dar uma cajadada na rocha mostrou para Deus que Moisés não tinha fé no novo jeito de Deus agir. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Não, a vida toda quem eu usei foi o cajado é que dá certo. E pá! Antigamente os líderes governavam pelo cajado, e agora eles têm que mudar, e não estão conseguindo mudar. Porque agora, em vez de governar com o cajado, eles vão ter que governar com a conversa. Alguém entendeu? Há poucos anos atrás a gente ainda usava o cajado, era na força, era no braço, era na obrigação, na manipulação. Só que agora transicionou. E alguns não perceberam, estão igual Moisés. Por isso que eles não estão prosperando, por isso que eles não estão herdando terra, por isso que eles estão morrendo diante da promessa. Porque a gente acha que Deus prometeu, Deus já prometeu, irmão, mas cabe a você também cumprir muita coisa. Porque existem promessas condicionais. Promessas o quê? Promessas o quê? Se me ouvir, se crer, se me obedecer. Não é bagunça não, não é porque Deus prometeu que vai acontecer, é Deus te prometendo, mas Ele te pedindo algo também. E aí Moisés fere a rocha, e Deus fala assim: você não vai entrar na terra prometida, você me desobedeceu. Aí você deve pensar assim: mas pastor, Deus é tão terrível assim? Deus é tão bravo assim? Por causa de um erro de Moisés? Tudo bem que não foi o primeiro erro, mas talvez você pense assim: mas por causa de um pecado Deus proibiu ele de entrar na terra prometida? Sim, porque na Bíblia está escrito: a quem mais é dado, mais é. A quem mais é dado, mais é. Tem erros, irmão, que dependendo do seu tamanho, ele é inaceitável. Por isso que é perigoso crescer sem ter estrutura. Por isso que é perigoso crescer sem ter suporte. Por isso que é perigoso crescer sem ter caráter. Por isso que é perigoso crescer sem ter ética, sem ter moral. Porque tem erros que vão custar a sua própria vida. Vocês estão aí? Já entenderam até aqui? Posso ir para o segundo ponto? Abra comigo rapidinho, estou construindo, eu nem comecei a pregar ainda. Pastor, mas você vai terminar esse negócio que hora? Não sei também não, irmão. Se você achar que é interessante, você fica. Se você achar que não vale a pena, você vai embora. Pronto, está combinado. Abra comigo Números 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra, caminharam e viram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta, relatório, feedback a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: presta atenção no feedback que os 12 espias depois de 40 dias traz. Presta atenção no discurso desses 12 homens. Verdadeiramente mana leite e mel. Este aqui, Moisés, é o fruto dela. Que fruto? Eles trouxeram romãs, figos e cachos de uva. O texto que a gente leu um pouquinho antes, só para ganhar tempo, eu não li, vai dizer que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Colocaram uma vara no ombro, um na frente e outro atrás, e o cacho de uva aqui, ó. Depois você joga na internet, no Google, legumes e frutas que cresceram mais do que o normal. E aí você vai começar a dimensionar um pouquinho o que é a terra de Canaã. O poder que aquela terra tinha de produzir, de entregar todos os recursos minerais necessários para o desenvolvimento. Eles foram lá e viram, falaram: é verdade. Sabe quando alguém chega de Dubai igual eu, fica abestado? Eu fiquei abestado, irmão. Fiquei um mês falando de Dubai. Eu fiquei abestado, irmão. Ficou mesmo, mãe. Cheguei lá, eu vi o trem que eu nunca vi na minha vida, irmão. Vim lá de Canangola, no Pássaro Verde. Parava no grau para comer pão de queijo e café. Você está em Dubai, irmão. Você vê iate do tamanho de cruzeiro. Você vê prédio, irmão, que brilha, que muda de cor. Você tem muito louco. Rua com ar-condicionado. Você fala assim: o que é isso, gente? Eu pensei que eu estava num filme futurístico. Aí você desce no aeroporto de São Paulo. Meu Deus do céu. Acho que eram esses 12 homens voltando. Verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Aí começaram. Mas porém, Moisés, olha o discurso, ó. O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak são os gigantes, 3,5 metros. Amém ou não amém? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, quem? Todos nós precisamos de um Calebe. Porque tem hora que a gente fala muita asneira. Tem hora que a gente é muito pessimista. Tem hora que a gente olha mais para o tamanho do problema que para o tamanho da solução. Tem hora que a gente olha mais para a dificuldade do que para a própria promessa. Aí Calebe interrompe, fez calar o povo perante Moisés e diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, Calebe. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gerando medo na congregação. Vocês estão aí? Diga amém. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vocês estão aí? Vai para o versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, como quê? Os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse apedrejais, que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha para mim. Quantos que foram para a terra prometida? E eu prego agora, vou te entregar o segredo agora. Quem quer um segredo para mudar de vida? Quem quer um segredo para mudar de vida? Não despreze esse conselho que eu vou te dar, porque isso pode mudar a sua vida. Quantas pessoas que foram até a terra espiar? Quantas? Fala 12. Fala 12. 40 dias ficaram lá. Uma expedição, uma investigação. Voltaram os 12, deram feedback. Quantas vezes nós não estamos sendo aquelas 10 pessoas que viu o milagre, viu a porta aberta, viu que existe sim prosperidade, viu que existe promessa, viu que existe milagre, viu que tem jeito de mudar de vida, viu que pode sim mudar de história, mas no meio do caminho de volta para casa, parece que vem um espírito de desânimo, um espírito de medo, de negatividade. Irmão, primeiro conselho que eu tenho para te dar: sai de perto de gente negativa e pessimista. Esse demônio contamina. Às vezes você está todo empolgado para fazer um negócio. Pode ser uma comida em casa. Você acorda e fala: hoje eu vou fazer uma lasanha. Eu vou no mercado comprar um presunto, comprar um queijo, vou comprar uma massa, vou comprar uma carne moída, vou comprar um molho de tomate. Eu vou fazer uma lasanha. Aí alguém chega para você e fala assim: você vai lá no mercado? Não, menino, você passei lá agora, a fila estava cheia. Não, o mercado hoje está uma bagunça, está tendo promoção lá no apoio, meu filho, um muvuquê de gente. Eu já fui de lá, irmão. Olha pra cá. Aí você fala: é mesmo, menino? É. E ó, para parar carro é um desastre. Tá lotado, é igual a Boas Novas. Aí você acordou falando que ia fazer a lasanha. Você viu a lasanha, gratinou tudo no seu espírito. Aí vai um demônio. Não tá certo não. Sabe o que você faz? É, menino, não mexer com nada de lasanha não. Fazer o que tem mesmo. Ver o que tem na geladeira. Vamos pegar esse arroz, esse feijão de ontem, vamos fritar um ovo e é isso que tem.
Eu estou falando dos mínimos detalhes, sabe por quê? Porque toda hora vem alguém falar assim: não vai dar tempo, você está atrasado. Trânsito, chuva, sol, política, PT, Bolsonaro, dólar, inflação. Toda hora vem um Satanás. Mexe com isso não. Fulano tentou, deu errado. Ciclano começou, não deu certo. O mercado para essa área está ruim. Não existe mercado ruim, existe gente ruim de mercado. Vou falar de novo: não existe mercado ruim, existe gente ruim de mercado. Você já contemplou a terra? Deus, Ele sempre vai te levar primeiro na terra, para depois Ele te entregar. Pega esse código. Deus sempre vai te fazer pisar no lugar da sua conquista, para depois de um processo que vai te requerer muita coragem, muito sacrifício, muita entrega. Só que você, quando chega lá, você já pensa: é meu. Às vezes a gente pisa no lugar e já pensa: tomei posse. Às vezes a gente já pensa que é a nossa hora, e talvez não era a nossa hora, talvez era somente a hora de ser espia. Não é inveja não, é espia, é diferente. Tem lugar que eu vou que eu só fico assim: o som aqui é tal, a marca é tal, gostei. A luz, deixa eu ver a marca dessa luz. Quantos metros quadrados tem esse lugar? Que pastor, quando vai na igreja de outro pastor, irmão, ele não fica olhando pregação, banda, não, ele fica olhando a estrutura. Deixa eu ver aqui como é que os voluntários trabalham. Deixa eu ver o hall, deixa eu ver o banheiro. Olha para mim, espia. Às vezes Deus está te levando em lugares poderosos, ou você chega lá e fica panguando no celular. Às vezes você está diante de uma mesa com pessoas incríveis, chega lá e fica panguando com gente que não tem nada a ver, conversando com gente que não tem nada para acrescentar, ou gente que você vê todo dia. Gente que você vê todo dia, meu filho, você fala assim: aqui dá um tempo, vamos ouvir fulano. Você eu escuto todo dia. Quantas vezes nós não estamos entrando na terra prometida simplesmente pelo fato da coragem? Pastor, o que você quer dizer isso? Para toda a terra prometida tem um Moisés que errou antes de entrar. Pastor, o que você falou é muito sério. Tem muita gente, irmão, que recebeu, saiu na frente, tem talento, tem dom, tem Deus, tem propósito. E aí você às vezes vê alguém indo e fala assim: não tem jeito de tirar Moisés de lá. É Moisés que vai entrar, é Moisés que vai possuir. Eu vou fazer o quê? Aí começa a murmurar, começa a reclamar, desiste. Há 10 anos atrás Deus me deu uma visão. Não foi hoje. Que ia chegar uma hora. Eu fiz uma leitura espiritual dessa cidade, e eu falo isso em amor e em respeito, e não tem nenhum tipo de sentimento que não seja amor e respeito. Mas eu tive uma visão. Eu fiz uma leitura dos grandes líderes dessa cidade. Eu falei assim: gente, o Márcio, o Jorge, o Jeremias, o Jerônimo. Fui fazendo assim na minha cabeça. Falei assim: eles estão com quantos anos? Aí eu fui pensando, rapaz, daqui 10, 15 anos, por melhor que eles estejam de saúde, por mais bondade que Deus use com eles, naturalmente eles já não vão ter a força que tem hoje. Deus não me falou isso agora, Deus me falou isso há 10 anos atrás. E tem 10 anos que eu estou perseguindo uma unção. Tem 10 anos que eu estou perseguindo uma unção. Por quê, pastor? Porque unção não sobe para o céu, unção fica na terra. Unção no céu não resolve, unção fica na terra. Elias subiu, mas a unção ficou. Elias subiu, mas a capa ficou. Eu fiz como Eliseu. Quem é o profeta da cidade? Eu vou seguir os passos dele. Quantas vezes eu fui na Lagoinha para aprender, porque eles são muito bons no que faz. É uma igreja mundialmente renomada e reconhecida. Só que Deus é tão bom comigo que mandou o Felipe para um lado, mandou o André para o outro, mandou a Ana Paula para o outro. Falou assim: Pedro, o que eles fazem nessa cidade? Tomara que eles prosperem muito em Niterói. Prospera, meu filho, em Orlando. Domine a Disney. Ganha o Mickey para Jesus. Pastor Flavinho, I love you. Mas não é disputa,
é visão, é processo, é cíclico. Do mesmo jeito que daqui 10, 15, 20 anos, algum jovem que nasceu quando eu já estava com essa idade vai falar assim: quem sabe se eu não perseguir essa unção, quem sabe se eu não respeitar essa unção, quem sabe se eu não aprender com essa unção, um dia ela pega em mim. É assim. Você está desistindo de lugares só porque alguém entrou na sua frente. Você está desistindo de coisas só porque alguém saiu na sua frente. Quem sabe todo esse deserto, quem sabe a saída lá e esse retrocesso que você achou que era retrocesso, não era retrocesso. É porque nessa ida e nessa volta Deus ia separar os que tinham coragem. Pastor, por que coragem? Porque, irmão, se você declara que tem medo de gigante antes de enfrentá-lo, você já perdeu. Se você declara que tem medo do gigante antes mesmo de enfrentá-lo, você já perdeu. Tanto é que os murmuradores Deus não permitiu entrar na terra. Sabe quantas pessoas das que saíram do Egito e passaram pelo deserto, não aquelas que nasceram durante esses 40 anos, sabe quantas pessoas das que saiu do Egito e que entrou na terra prometida? Me pergunta quantas? 2. Queira se quiser. E quem que foi os 2? Josué e... Porque foram os únicos 2 que falaram assim: eles são grandes, realmente eles são muito bons de serviço, realmente eles são fortes, realmente a gente parece um gafanhoto perto deles. Mas tem um negócio lá que eu quero, mas tem um negócio lá que é meu, que Deus me prometeu. Quem prometeu? Se foi Deus que me prometeu, eu não quero saber se é gigante. Levanta a mão direita, deixa eu profetizar. Se foi Deus que me prometeu, eu não quero saber se ele é milionário, se ele é rico, se ele é poderoso, se ele é amigo de juiz, amigo de promotor, amigo de jogador, amigo de empresário. Se foi Deus que prometeu, eu não quero saber se ele é herdeiro, se ele já nasceu na família certa. Se foi Deus que prometeu, eu não quero saber se é amigo de político, de juiz. Ei, eu estou dizendo que quando há uma promessa, Deus cria jeito, Deus cria situação, Deus faz, Deus opera. Mas aquilo que nasceu para ser seu, aquilo que está escrito para ser seu, se você tiver coragem, bater no peito e falar assim: eu creio na promessa, eu creio no Deus da promessa, eu creio na palavra, eu creio no que está escrito, eu creio no que Deus falou, vai ser seu, vai ser seu, vai ser seu, vai ser seu, vai ser de alguém aqui, vai ser de alguém aqui. Será que tem alguém que pode crer? Será que tem alguém que pode celebrar? Faz algum barulho, pelo amor de Deus. Eles serão como pão diante de nós, não é como gafanhoto. Sabe o pão que eles não tiveram no deserto? Eles viram no gigante a oportunidade. Para que você olha? Para a oportunidade ou para a dificuldade? Parece que para conquistar algo tem que ser muito talentoso, não tem não. Parece que para ser alguém nessa vida tem que ter nascido de família rica, não tem não. Parece que para conquistar algo nessa vida tem que ter algum amigo famoso, ajuda, mas não tem não. Você precisa de Deus. Você precisa de uma promessa. E você precisa de coragem diante dos gigantes. Josué e Caleb, eu termino aqui. É uma mensagem bem simples, mas profunda. Posso ler só mais um texto? Só mais um texto? Abra Deuteronômio 31. O capítulo inteiro é lindo, mas para ganhar tempo eu vou ler só os 6, o 7 e o 8. Sede fortes. Sede fortes. Ele mandou ser talentoso? Ele mandou vir de família rica? Ele mandou ter amigo famoso? Então para de dar desculpa. Seja forte. Seja forte. Quantas conferências eu fiz, irmão, que não dava 50 pessoas. Hoje tem um time desse, tem uns que está até pedindo para vir. Mas quantas vezes, né, Tiago? Conferência eu pegando 3, 4 vezes, porque não tinha pregador. Mas eu fazia.
Quantas vezes o louvor, irmão, já foi em caixa de som porque não tinha banda, mas eu fazia. Estou falando isso para me gabar, estou falando isso para te ensinar o que é ser forte, o que é ser corajoso. Talvez hoje você pense que eu sou muito sábio, muito inteligente, um gênio, qualquer coisa que você pode ungir, tudo bem, pode até ter alguns atributos divinos em mim, porque Deus quis dar. Mas eu acho, irmão, vou falar de coração, que a minha melhor e maior característica é a resiliência. Estou falando sério, estou falando de coração. Se tem um negócio, irmão, que Deus me deu é força, porque eu não tenho opção, eu tenho que dar certo. Eu não tenho opção. Você não tem opção a não ser dar certo. Você vai ter que aprender a ser forte. Pastor, está doendo. Quem disse que não dói? Se eu te falar que agora, nesse momento, eu estou com uma dor terrível. Infelizmente, eu tenho hernia de disco e ela beliscou o ciático. Eu estou aqui rindo, divertindo, pulando, sapateando, com uma dor terrível na lombar. Mas essa dor se torna muito pequena diante da promessa. Quando eu vejo a promessa da quarta-feira, da Boas Novas se cumprindo, não tem dor que me segure em casa. Eu estou usando uma dor ridícula para te mostrar que às vezes tem que ser com dor mesmo, tem que ser chorando mesmo, tem que ser doendo mesmo. Mas você vai lá e faz o melhor. Você vai lá e fala: gigante, você é meu pão. Eu estou com uma fome que você não tem ideia. Eu vou entrar para dentro de você que você vai ficar assustado. Imagina que esse gigante, tudo lento, tudo dificuldade para mexer, para locomover. Imagina Josué e Caleb vindo para cima e dando voadora. Eu imagino Josué e Caleb, dá pezinho aqui que eu vou pegar ele, dá um pezinho aqui. Põe aqui, vai, roda para lá, roda para cá, roda para lá. Como é que você enfrenta o gigante 3 metros? Eu estou brincando, mas é sério. Cadima. Pastor Pedro, o que é Cadima? Cadima é um código do exército de Israel. O que eles fazem quando eles gritam Cadima? Quando eles veem uma tempestade, ou quando eles veem que o adversário é em maior número, eles gritam Cadima. A partir de agora, é nós que somos a tempestade. A partir de agora é nós que somos o problema. A partir de agora é nós que somos grandes. A partir de agora é nós que somos maiores. A partir de agora é nós que estamos em maior número. A partir de agora, Cadima. Deixa eu terminar. Sede fortes e corajosos, não temais. Nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué. Quem que Moisés chamou? E lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais. E tu, Josué, quem era Josué, irmão? Ninguém para você. Mas no exército de Moisés, Josué era um general de guerra. Não era só no título, não, ele tinha a função de general. Josué, por algum motivo, significa Cristo. Depois você joga aí o mesmo nome de Jesus Cristo, é o mesmo nome de Josué. Olha para mim. Tem gente que a função dele, a missão dele é te tirar do Egito. Vai ser um ciclo na sua vida. Tem gente que o ministério dele vai ser conduzir o povo até a porta de entrada da terra da promessa. Mas eu descobri que tem um ser humano que, se eu fosse dar um nome para ele, eu ia chamar ele de oportunista. Não de sentido pejorativo, mas de sentido bíblico e profético. Você, a partir de hoje, será um oportunista de Deus. Pastor Pedro, eu não entendi. Sim, Moisés só recebeu o direito de entrar e fazer o povo possuir pela oportunidade, pela concessão que Moisés gerou no seu erro. Você não vai ficar torcendo para ninguém cair. Você não vai ficar torcendo para ninguém dar errado. Você não precisa disso. Você só precisa estar pronto. Você só precisa ter coragem.
Ele só precisa não temer o gigante. Ele só precisa ser um motivador de equipe. Ele só precisa ser um líder que fala assim: vai dar certo, confia, Deus está conosco, Deus fez a promessa. Eu preciso pregar para alguém e eu termino agora, pode ficar de pé. Mas eu vim ser profeta na vida de alguém. Vai cair no colo de muita gente. De quem, pastor? De quem está preparado. Essa oportunidade não vai cair no colo de qualquer um. Essa oportunidade não vai cair no colo de gente medrosa, gente pessimista, gente negativa, como esses 10 espias. Como é que chama os 10 espias? Alguém sabe? Porque gente pessimista e negativa, ninguém nunca vai saber o nome. Não tem história, não tem legado, não tem marca. Agora, de Josué e Caleb, irmão, desde que o evangelho é evangelho, todo mundo sabe quem é Josué e Caleb. Oportunidades surgirão e vão cair no seu colo. Olha o que eu estou liberando da ponta desse altar. Só esteja pronto. Só esteja pronto. Estude a sua área, estude o seu ramo, olhe para a promessa, estude a palavra, ore, jejue, faça o que tem que fazer, mas não tire o olho da promessa. Eu quero orar por vocês, para que a força e a coragem de Josué possa te possuir, possa te tomar. Uma vez eu estava entrando na igreja e eu pedi muito a Deus para falar comigo. Antes de começar o culto, uma irmã veio e me deu um bilhete. Até que as caixinhas que tiram o versículo, é perigoso eu ter guardado esse versículo até hoje lá em casa. Ela pegou um bilhetinho e me entregou. Eu tinha orado muito, eu falei: Deus fala comigo, Deus fala comigo. E estava escrito Josué capítulo 1 versículo 9: seja forte e corajoso, porque eu te farei herdar a terra prometida. Eu transfiro sobre vocês essa unção que está sobre a minha vida. Eu libero sobre cada empresário, sobre cada autônomo, cada empreendedor, cada pessoa que quer sair do emprego, cada pessoa que quer empreender, cada pessoa que sonha em casar, cada pessoa que sonha em construir um ministério, cada pessoa que sonha em ser alguém nessa terra. Seja forte, seja forte, seja forte. Receba a força que vem do alto, receba a força que vem do Senhor, receba a coragem que vem do céu, receba a intrepidez do Espírito. Nada mais vai te parar, nada mais vai te assustar. Não importa o tamanho, não importa o número, não importa, nada mais será capaz de fazer você retroceder. A sua palavra é cadima, avante, para cima. Será que tem alguém que pode crer nisso? Vamos adorar, vamos adorar. Olha para a promessa, olha para a promessa, olha para a promessa.